Meu nome é Suzane Queiroz, né? Eu sou arquiteta e sou cenógrafa. E hoje eu posso dizer, né, que há 25 anos, que é uma delícia poder dizer isso, a gente diz com muito orgulho. E outra coisa que eu tenho bastante orgulho de dizer também é que hoje eu sou a coordenadora do curso de pós-graduação de cenografia, né, na PUC-Rio, que abre agora em agosto. Né? Então, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, o primeiro encontro, né, dos nossos encontros transdisciplinares em cenografia, que são os etcéteras, né? Adorei quando eu encontrei esse nome, porque o etc. é algo que me interessa muito. O etc. é aquele material que eu nunca usei, aquele material que eu nem sei direito, né, que existe, é aquela forma de fazer alguma coisa que eu também não tenho ainda conhecimento e tal. Então, achei bem apropriado, assim, para a gente falar desse lugar entre, né, entre as caixinhas do conhecimento, entre as áreas, né, as diferentes áreas aí. E aí, hoje a gente começa falando desse assunto que me fascina, que é o entre arquitetura e cenografia. Na verdade, todos os assuntos que a gente vai tratar nos encontros me fascinam muito, e justamente por isso eu escolhi. Então, somos todos beneficiados, inclusive eu, porque eu vou ter aqui convidados muito especiais, né, escolhidos com muito carinho para vir falar e debater com a gente sobre esses assuntos. E eu acho que, assim, é muito, muito lindo, né, que a gente abra aí um espaço para debater e falar e aprofundar conhecimento, né, acerca da cenografia, que é uma atividade que sempre foi exercida, né, a partir de um conhecimento empírico, a partir das pessoas se jogando vivas, né, para fazer e acontecer, né, no mercado. Então, é muito importante que a gente crie esse espaço, né, de conversa, de debate. E aí, a gente está fazendo esses encontros justamente como um marco, né, nesse mês de julho e um pouquinho ainda até 13 de agosto, todas as quintas-feiras, às 19 horas, né, às 7 horas da noite, como um marco aí para a abertura da pós-graduação em cenografia na PUC-Rio, que se chama Cenografia no Campo Ampliado, né, porque a gente justamente vai falar da cenografia que a gente faz nos palcos e faz também nos espaços que transbordam os palcos. Só para falar sobre isso um pouquinho, a cenografia, a pós-graduação vai começar num formato híbrido, né? Levei um tempo até me convencer de que isso era algo passível de ser feito, né? Mas a gente teve muitas experiências boas, né? Falando sobre ensino online, esse ensino presencial, né? No espaço digital, que é muito diferente, né? Do que o ensino à distância. Então, a gente abre, no primeiro semestre, com o ensino 100% online, e a partir do segundo semestre e do terceiro semestre, ele se torna híbrido, né? Porque eu acho que um dos bônus, dos grandes bônus que a gente tem é justamente agora a gente entender mais os nossos deslocamentos, né? Então, tem determinadas disciplinas que podem ser feitas online, até são melhores online, e tem aquelas que, então, vamos lá, vamos ter a presença física, né, juntos em algum lugar. E outra coisa muito positiva também, né, é essa transformação aí dos nossos corpos nesse momento, em que a gente está ganhando toda uma sensibilidade outra, né, para a habitação desse espaço online, né, desse espaço digital. Então, dito isso, vamos lá. Uma novidade que é bem bacana é que todas as segundas-feiras eu estou abrindo uma sala no Zoom, também às 7 horas da noite, para apresentar o curso, né, como é que ele funciona e tal, e também tirar dúvidas. Então, gente, quem ficar animado, né, e ficar interessado e tal, por favor, escreve lá no chat, bota o seu e-mail e seu nome e tal, e diz, estou interessado em participar segunda-feira, porque só assim que vocês vão receber o link para participar, tá bem? É isso, e então, dito essas coisas todas, vamos lá. Nossos queridos convidados, Adriano Carneiro de Mendonça e Antônio Pedro Coutinho, carinhosamente conhecido como Doca, então só vamos chamar ele de Doca hoje. Cada vez mais Doca. Ótimo, acho lindo, acho lindo. Adriano, ele é arquiteto e ele é professor, né, na PUC-Rio. Ele atua como supervisor de tecnologia da construção e é professor no ateliê de projetos,
né? E também no canteiro experimental e tal. O Doca já teve experiência, né, lecionando no IED Rio, no curso de design de interiores, na disciplina arquitetura efêmera, né? Os dois são sócios fundadores do Estúdio Chão, que é um ateliê de projetos de arquitetura e cenografia. Eles juntos colaboram em projetos de exposições, arquiteturas para usos de curta duração. Gente, agora uma parte, não posso falar arquitetura efêmera porque eu não acredito nisso, né? Mas a gente pode falar sobre isso se tiver espaço depois. Então, eu mudei o profile de vocês, né? Mas, enfim, então, juntos eles criam... Pauta para conversa, com certeza. Exatamente, exatamente. Não, mas é porque eu olhei assim e falei, cara, eu não posso falar isso, assim, não posso. Então, vamos lá. Aí só terminando, né? Juntos eles criam e colaboram em projetos de exposições, arquiteturas para usos de curta duração, que não são efêmeras, a gente pode falar sobre isso depois, instalações artísticas, arquiteturas de interiores, museus, bibliotecas e centros culturais, além de cenários para dança e teatro. Gente, e justamente eles estão aqui porque os projetos deles buscam expandir, né, a ação e pensamento da arquitetura no encontro com as artes visuais e as artes cênicas. Então, gente, seremos hoje aqui 3 arquitetos conversando sobre esse entre que existe na arquitetura e na cenografia e por que a gente se joga nessa história, né? Logo depois de formados e tal. Eu não sei se vocês sabem, Adriano e Doca, né? Mas eu me formei em 1996 com um projeto de cenografia na Faculdade de Arquitetura, né? Na FAU-FRJ. Foi super lindo, assim, porque eu me interessei, graças a Deus, por cenografia bem no finalzinho da faculdade, então consegui me formar, porque uma vez que, né, você se apaixona pela cenografia, entende a cenografia e tal, eu entendia, né, muito quanto a arquitetura, eu consegui aplicar tudo de arquitetura que eu aprendi na cenografia. O meu orientador me convidou para isso. Ele falou, pô, Suzane, numa boa, você está sem tesão. Estava eu fazendo um projeto de arquitetura, né, convencional e tal, ortodoxo e tal. Aí, e ficava falando o quanto era maravilhoso, né, ter feito arquitetura para justamente trabalhar com cenografia. E aí o Paulo Jardim chegou para mim e falou assim, cara, Suzane, você está sem tesão para fazer o seu projeto, eu já estou sem tesão para orientar o seu projeto. Cara, faz uma cenografia, agora monta uma banca, porque eu não sei julgar cenografia, né? Monta uma banca e vamos nessa. E assim foi. Eu fiz um projeto de cenografia, montei uma banca muito especial e isso acabou sendo determinante aí no meu futuro, né? Talvez eu seja, entre nós 3, a que menos se dedica à arquitetura, né? E mais à cenografia, eu acho. Não sei. Vamos lá. Meninos, queridos rapazes, para passar, né, a palavra para vocês, eu escolhi aqui uma coisa que eu me lembrei assim, um pouco antes, né, desse momento, que é o William Flusser, no livro dele, Gestos, ele afirma algo assim que me cala muito profundo, sabe? Ele fala que a existência se manifesta por gestos, que o indivíduo está no mundo na forma de seus gestos. E isso me cala muito profundamente, justamente porque a minha escolha para ir para a cenografia tem a ver com o meu gestual, totalmente, né, com o meu gestual no mundo. Eu acho que eu não saberia habitar, né, a minha vida se eu não tivesse um trabalho que me desse prazer e me desse, enfim, toda essa recompensa, né, de fazer alguma coisa que você gosta e tal. Então, a partir, né, desses gestos de vocês, né, como é que vocês se manifestam, né, e como é que se manifestou essa motivação para que vocês... começo com uma pergunta aí, como é que se manifestou essa motivação para vocês se aventurarem, né, na prática da cenografia? Me contem, como é que foi isso? Vocês são amigos desde a faculdade, não é isso? Sim. Quer falar? Sim. Não, acho que primeiro, eu já vou passar a palavra para o Doc, porque talvez ele tenha uma história mais antiga com a cenografia. Mas antes de mais nada, queria primeiro assim, agradecer muito o convite. Para a gente é uma alegria, assim, uma honra abrir esse ciclo.
e tá falando aqui para 160 pessoas, né? Uma coisa, vamos dizer assim, dos lados positivos, assim, né? Desse isolamento, é que a gente, de certa forma, consegue, nesse ambiente aqui, amplificar, né? Algumas conexões, assim. Então, acho que isso é muito legal. E muito legal também ver umas carinhas aqui, né? De parceiros de trabalho, a Babi, a Júlia, o Jordi, nosso co-orientando, né, Suzane? E vários alunos aqui. Não tá cabendo tudo numa página. Estou vendo que tem 7 páginas de janelinha, mas muito legal. Obrigado mesmo. Mas eu acho que, né, assim, antes da gente até entrar na apresentação, talvez a gente possa, o Toca pode falar um pouquinho disso, assim, desse despertar inicial, talvez. Acho que a minha história com a cenografia, eu acho que ela parte muito de eu ter sido, eu acho que uma criança muito pautada pela ficção na minha vida, assim. A ficção sempre transbordou muito o meu interesse pelas coisas, assim, né? E eu fui uma criança que frequentava muito teatro e sempre fui muito encantado com a ideia de se produzir teatro. Me lembro agora, assim, me passa pela cabeça eu chegando em casa e desenhando cenário de peça que eu tinha ido. Sempre foi uma coisa muito paralela, assim. Eu também fui uma criança que desenhava castelo, prédio, isométrica, desenhava com régua quando eu era pequeno. Todo mundo falava que o meu desenho era preso porque eu desenhava com régua, eu achava mó barato, que tudo ficava reto. E, e, e eu acho que eu entrei na arquitetura também, assim, eu gosto sempre de falar, assim, o meu prazer de trabalhar nesses 2 campos em paralelo, assim, né? Por eles me trazerem coisas muito diversas, assim, principalmente de ação de corpo, né? Assim, a arquitetura, a gente fica num pré muito tempo, né, dos projetos, e para mim a cenografia é a ação, né? Mas eu acho que o que sempre me motivou, talvez, foram fazer esses espaços vivos, né? Assim, pensar a ideia de espaço sempre como uma coisa viva, e principalmente a questão do programa ficcional, assim, que é a coisa que sempre mais passou na minha cabeça como uma possibilidade de poder construir narrativas, né? Assim, mas eu acho que a questão principal é a procura do espaço mesmo, né? Sou muito fissurado em tentar entender a espacialidade das coisas. Quer É muito falar? apaixonante, né? Justamente é apaixonante e é básico, né? É visceral, assim, no sentido muito recentemente, quando eu fui ler, né, o Criar, Habitar, Pensar, do Heidegger, e aí o entendimento, né, de um chamado, assim, né, que eu tive lá com meus 20 e poucos anos, que era o que me levou para a cenografia, por exemplo, foi minha paixão por espaço. Na época eu estava numa dúvida enorme, porque assim, fazia arquitetura e tal, mas a gente tinha todo mundo, né? Todos os alunos aí todo mundo que estudou arquitetura, ou está estudando arquitetura e está aqui assistindo, já passou por um momento de ficar questionando, né? Eu era tipo aquela boa aluna, eu era tipo bem tipo arquiteta, né? Aquela que vai ser arquiteta com certeza, mas tem um momento que você questiona isso, né? E aí eu fui fazer vários estágios em outras coisas e tal, e fazia estágio em design lá na Tátil. E aí, num dado momento, eu cheguei, estava no Rebouças, nunca me esqueço disso, estava no túnel Rebouças com um amigo. Esse amigo, eu não me lembro quem é, se um dia esse amigo vir, né, que eu estou contando essa história e estou dizendo que não lembro dele, ele pode me ajudar. E eu falei, cara, eu sinto muita falta de lidar com espaço, né, porque eu lidava com protótipos e tal. E foi uma coisa que veio, assim, né, tipo, pô, legal criar e tal, fazer, mas e o espaço, né? E essa questão do corpo no espaço? E aí foi uma equação, maquete, né? Porque eu trabalhava muito com maquete e tal, então maquete mais espaço igual a cenografia. Foi assim. Não fui uma criança que ia muito ao teatro, porque minha família não ia. Meus pais são médicos, meus irmãos são engenheiros, e lá estava eu querendo fazer cenografia, né? Aí a gente começa a entender, aquela coisa, e aí, como é que eu entro nisso, né?
Eu acho que eu fiquei até confuso, assim, por muito tempo eu achei que eu ia ser ator, assim. Eu até tentei coisas no mundo da atuação, mas depois o lugar me foi dado, assim, com naturalidade também. Como é que eu poderia pertencer àquilo ali? Eu queria estar ali dentro, né? De alguma maneira. Eu queria estar em vários lugares, na verdade, né? Assim, eu acho que as pesquisas de arquitetura e cenografia, para mim, são paralelas, elas se complementam, mas elas não são a mesma pesquisa mesmo, né? São diferentes pontos gravitacionais e relacionais das coisas, né? Mas eu gosto muito de fazer os dois porque eu não morro de tédio. Maravilhoso. O que acontece né? A cenografia, na nossa contemporaneidade, ela é uma atividade múltipla, né? Que transborda os palcos, e aí você tem, mesmo nos palcos, você tem o teatro, você tem o show, você tem as premiações, né? Que articulam palcos, aí tem todo o espaço de exposições, mesmo os estandes, festas, eventos em geral, e aí você ainda tem hoje, a gente tem hoje, cada vez mais isso está agora tipo, ganhando uma visibilidade absurda, que são as diferentes dimensões de espaço, né? Os espaços físicos, os espaços híbridos, né? Entre físico e digital, os espaços completamente virtuais. Então, a gente tem aí uma atividade que é extremamente contemporânea, porque ela acontece na transdisciplinariedade, ela acontece nesse lugar que não pertence a uma só caixinha, né? A uma só área do conhecimento. Enfim, então vamos lá. Vocês têm um pouco uma apresentação, não é isso? Sim, pois é. Vamos, bota aí, Doca, que eu já emendo um pouco. Olha só, queria só falar uma coisa, porque agora me lembrei que eu abri um arco de raciocínio e não fechei. No Heidegger, né, Construir, Habitar, Pensar, ele fala justamente sobre ser habitar, né? Então, a nossa relação é completamente intrínseca, né? Entre corpo e espaço, né? Somos espaço, somos corpo e somos espaço, né? Ao mesmo tempo. É muito lindo isso. É até interessante você citar esse trabalho do Heidegger, porque ele está na introdução até da minha dissertação de mestrado. E tem uma coisa que é interessante, assim, porque o eixo assim teórico da minha dissertação de mestrado que eu fiz na PUC, com orientação do Massal, era tectônica, né? E a questão da presença do corpo, da matéria, etc., na arquitetura. E eu acho, e tem uma frase do Kenneth Frampton que ele fala. Ele na década de 90, assim, ele teve muita importância assim, numa certa crítica a uma via do pós-modernismo, né? Que era aquela coisa da imagem, né? Que o que ele chama de uma certa cenografização da arquitetura. E ele fala isso de um ponto de vista muito crítico, né? E é interessante isso, porque que ele fala que a arquitetura, através dessa crítica pós-moderna, estava perdendo um pouco a sua essência, segundo ele, que é da matéria, da relação do corpo, né, do espaço, tempo, etc., e caminhando para o lugar da visualidade, da simulação. Então, ele associa a cenografia, né, nessa crítica da cenografização, a uma certa simulação e uma certa visualidade. E eu acho interessante isso, porque a gente vive dizendo, Eudoca, assim, a gente pensa que a gente, nessa interseção, né, a gente pensa arquitetura um pouco como cenografia, a gente gosta de pensar arquitetura também como cenografia e cenografia como arquitetura, no sentido de que os trabalhos que a gente faz para o palco, né, para o teatro, por exemplo, que você tem às vezes você tem uma distância da plateia, então você tem efeitos visuais, etc., a gente sempre está muito ligado à matéria, né? Então, assim, aquele cenário não tem essa questão, né? Assim, não tem essa ideia de simulação. Os atores e a plateia, mesmo que à distância, estão envolvidos numa dimensão muito matérica mesmo
da coisa, assim, que é a arquitetura. Então, desse ponto de vista, assim, do corpo, da matéria, né, eu vejo, pelo menos assim, a arquitetura e cenografia como o mesmo ofício, assim. Eu acho que só como uma diferença de escala, né, de várias escalas. A gente pode dizer da escala, por exemplo, da duração, né, a escala do investimento, a escala da responsabilidade civil, sei lá, a gente pode dizer assim, né, da durabilidade, Mais etc. ou menos. Tem muita Mas cenografia aí que precisa de uma mega responsabilidade não, civil. sim, mas eu digo assim, o ofício, assim, né, do fazer, do construir, etc., na essência, assim, eu acho que é o mesmo. Adriana, é muito lindo isso, assim, a questão de que a gente entende que as práticas na nossa contemporaneidade, isso não é um privilégio só da cenografia, elas são construídas justamente a partir das bifurcações de outras áreas, né? A cenografia hoje, ela é um resultado aí da bifurcação da arquitetura, do design, da comunicação, da engenharia e por aí vai. Então, é um lugar híbrido, né? E que conjuga, converge essas bifurcações. A gente já viu isso acontecer, né? Mudanças que são questionadas como uma perda, mas na realidade depois são admitidas, né? A gente teve essa tensão na escultura, né? E aí a gente tem o texto seminal da Rosalind Krauss, né? Que é a escultura no campo ampliado, que justamente inspira aí o nome do curso, diretamente, né? E aí a gente vê na arquitetura um Tchumi articulando questões de cena, né, no Parque La Villette, que é tipo maravilhoso, né? Ele trabalha a arquitetura com cenas, né? Uma cadência de cenas. A gente vê um Peter Zumthor tratando um edifício como um organismo, né? Aí quem já estudou, teve a oportunidade de ir o Jewish Museum, né, do Libeskind, e eu já vi. Eu até digo para você o seguinte, eu não gosto da palavra cenográfico ou cenográfica. Eu não gosto dessa palavra. Eu não uso. E não deixo meus alunos usarem, porque ela é pejorativa. É sempre para tipo, oferecer e ter uma perda de valor assim, numa construção, né? A gente gosta muito de trabalhar com o termo arquitetura cênica, né? Acho que foi defendida muito pela Lina Bobardi, assim, né? Como esse espaço vivo de ação, né? Das Exato. coisas, onde... Exato. E esse lugar, e o lugar de construção, cara, tem uma coisa que me ocorre falar. Eu vou deixar vocês apresentarem, mas é que tem uma coisa que me ocorre falar que é muito linda. Cara, vamos lá, né? No momento em que se começa a articular, né, a arquitetura como abrigo do corpo, abrigo, né, posteriormente abrigo de atividades e tal, os xamãs siberianos já articulavam o espaço no que a gente pode chamar de cenografia. A cenografia nem nasce no teatro, ela é absorvida depois com Sófocles, no teatro grego, mas a cenografia, o que a gente entende por cenografia, que é o abrigo de emoções, inebriação de sentidos, comunicação através de formas, de cores, de imagens, de sensações, né? As máscaras, as vestimentas, o ambiente escuro, o fogo, a fumaça. Ali nasce a cenografia. Então é lindo. Quando me perguntam, e aí, como é que vai ser a cenografia com tudo isso que a gente está vivendo? Falei, cara, tá aí uma coisa que não vai morrer, é a cenografia, que ela, inclusive, sempre existiu. Esse espaço de desenho e de habitação, do onírico, do lúdico, é muito importante para a gente. Esse corte, né, no tempo cotidiano, a questão do promover, né, o acontecimento, né? Isso não se perde, né? Não se perde. Vai ser feito de outra forma, assim como a gente viu a cenografia, né, evoluindo, sendo feita de várias formas. Mas não se perde, a gente não pode ficar sem isso, de jeito nenhum. Então vamos lá, meninos, contem pra gente. Bom, você tinha pedido para a gente contar um pouco da trajetória, do trabalho e tudo, e a gente deu uma cavucada assim, em algumas coisas, mas a gente tentou sintetizar, talvez, assim, nessas duas imagens, nesse par de imagens, assim, que é um pouco desse período antes da gente abrir o estúdio, né, em 2015,
depois da gente se formar, desde que a gente se formou em 2008, né, ali 2009, e depois, né, a gente já fazia trabalho juntos na faculdade, já tinha uma sintonia, Bebel tá aí também era um trio, assim, que a gente entrou o curso de arquitetura também era muito recente, né? Então teve uma coisa também no curso de arquitetura da PUC, da graduação. Teve uma coisa também que a gente se deu, assim, eu acho, muita liberdade, muita iniciativa, assim, poder de iniciativa, assim, né, para fazer as coisas, para construir o curso junto com os professores, né, junto com a direção. Então a gente acabou, acho que adquirindo assim noção assim de que a gente também tem que correr atrás para fazer as coisas acontecerem, etc. Mas aí a gente se formando, a gente foi o Doca sempre trabalhou aí, por isso que eu tinha falado até para ele começar, que a história, né, com cenografia começa muito antes, a prática dele também com cenografia em várias instâncias se dá através de várias colaborações também. E eu trabalhei durante 8 anos no escritório de arquitetura Andy da Costa, dos quais desses 8 anos, 5 anos foram dedicados integralmente ao projeto do Museu da Imagem de Som ali em Copacabana, infelizmente ainda não concluídos, você sabe-se lá como que vai se dar aquilo, mas que tem uma coisa curiosa, assim, daí um pouco esse paralelo assim, entre essas duas imagens, que tem, né, assim, você vê da direita, né, um dos trabalhos que o Doca desenvolveu em colaboração, que foi o Pavilhão Rio+20, lá na época no Forte de Copacabana. +20, exatamente, uma estrutura. Isso, e uma arquitetura de curta duração. Em Não, escala... peraí, para tudo. Essa é uma arquitetura efêmera. Sim, sim. Tá? De escala, mas de escala mono. E esse projeto aí do MIS, que tem uma coisa, e aí voltando à primeira frase que você falou, né, que eu achei muito interessante, você falou da existência se manifestar por gestos. Outro dia eu estava revendo uma entrevista do Paulo Mendes da Rocha, em que ele fala que a cidade é feita muito mais do comportamento das pessoas do que de construções. E é muito interessante, porque o Paulo né, arquiteto com A maiúsculo, no sentido... mas que tem uma visão sobre a arquitetura, né? E ele sempre tem aquela outra célebre frase dele que ele fala que a função da arquitetura é amparar a imprevisibilidade da vida, né? Tem uma visão sobre a arquitetura que é dessa estrutura estática que deve servir muito mais do que como expressão de forma ou de desejo do arquiteto, etc., como uma certa plataforma para as ações, para o desdobrar das ações, né, e dos encontros entre pessoas. Então, só para concluir, acho que tem uma coisa que eu acho que hoje, avaliando assim, me formou muito nesse convívio tão intenso e longo também com esse projeto do MIS, que é um projeto cuja forma, na verdade, ela é irrelevante. Ela nasce de uma ideia, né, de uma visão, de um caminhar, né, de uma espécie de fluxo, de um caminhar sobre a cidade, de uma relação das pessoas com a cidade, da relação das pessoas com o edifício e da relação entre as pessoas dentro do edifício, né? É quase como se o edifício fornecesse janelas, espelhos, escadas, etc., assim, 1000 instrumentos, né, para que as pessoas desenvolvam ali roteiros e ações lá dentro, como se estivessem de certa forma em cena, né? A gente resolveu fazer, assim, pensando muito na questão da relação entre arquitetura e cenografia, né, que foi o que foi proposto para a gente trouxe 5 projetos aqui que a gente acha que falam bastante sobre essas interseções aí e que talvez a gente consiga fazer uma narrativa
até dessa ideia, assim, né, que foi sendo desenvolvido com o tempo, entre ficções e arquiteturas e teatros e coisas. A gente vai mostrar 5 trabalhos, na verdade, que talvez correspondam até mais assim, no campo, né, se eu tiver que encaixar, eles talvez respondam mais para uma cenografia, para uma arquitetura, até me contradiz, por uma arquitetura, mas alguma coisa uma ideia de quase de recipiente e receptáculo, né? Assim, a gente foi se dando conta de que o que a gente queria mesmo fazer eram trabalhos que pudessem conter gente, né? Dessa maneira mais aberta possível, né? Assim, e desse lugar, assim, vou usar a palavra efemeridade também, assim, porque a gente gosta muito e trabalha também muito com essa ideia de efemeridade, mas principalmente como esse lugar da performance, né? Assim, que eu acho que o Herzberger fala muito desse lugar onde a vida pode acontecer, né? Então, esse primeiro trabalho se chama Mão, Translação da Casa pela Paisagem. Ele talvez seja o trabalho desses todos que fale muito mais sobre ficção, né? Nesse sentido mais da peça, né? É um trabalho que a gente teve uma interlocução muito grande desde o começo, né? Eu gosto de mostrar essa imagem antes de mostrar o vídeo do trabalho. Acho que performance tem que ser vídeo, não tem que ser foto, né? Até para tentar dar uma dimensão. Mas essa imagem eu acho que é um pouco do que sempre me veio à cabeça, que é essa cidade que cresce à volta da gente, né? Sem com que a gente tenha noção de como é que isso afeta a gente, né? Essa rapidez, essa monumentalidade avassaladora, né? Dessas construções e como a gente às vezes não acompanha isso, né? E esse trabalho mão é um trabalho que acontece na rua. Então trouxe essa imagem também de uma comédia dell'arte do fim da época medieval, né? Dessa ideia desse circo também que chega nesses lugares e invade e muda a semântica, o psique, né? Desses lugares para mim de uma maneira eterna, né? Então talvez a efemeridade até nem caiba no sentido mais complexo. Mas o trabalho começa com a chegada de um caminhão, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Me falem se estiverem ouvindo o som, tá? Pedro, Doca, na hora de dar o share screen, você tem que Eu fiz. Tô chegando. o som também. Você clicou? Tá. Bota a tela cheia. Ah, pronto.
Fico até arrepiado só de ver isso tudo acontecer assim na rua. É muito lindo. É muito Que é o que lindo. você tem quando você começa a ser mais preciso nessa utilização de equipamento, né? A gente recebeu... Entrou uma coisa estranha, né? Acho que entrou um vídeo depois. Foi. Eu tava assim, tipo, essa não é a voz do Doca. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que foi feito em vários lugares, né? No caso, o vídeo desse trabalho foi uma apresentação no Sesc Paulista, ali na própria Avenida Paulista, no domingo, né? E é muito interessante a ideia da gente ver, é um trabalho que a gente percebe a ideia de construção, né? É um trabalho de interlocução muito forte com a própria ideia de construção em arquitetura, né? E a ideia da gente ver um mundo se erguer na frente da gente, né? Com que a gente consiga reparar tudo, né? Um trabalho feito a milhões de mãos, né? De todos os artistas e performers que trabalham neles, né? E o trabalho é interessante como ele foi ganhando, né? Falando sobre espacialidade, assim, sobre a ideia de se fazer em lugares diferentes, né? Que tipo de construção e narrativa que se constrói a partir do momento que se muda de lugar, né? E para mim ficou muito claro e muito bonito essa ideia dessas construções, dessas ficções, né? Eu quase não gosto de falar muito sobre significado, né, das coisas, e eu acho que é uma porta aberta do inconsciente, uma construção muito aberta, o que cada um vê, que consegue ver, E isso foi muito interessante a gente notar durante o percurso desse trabalho como essas imagens iam se modificando, seja essa apresentação, no caso, era na praia, no Pontal da Barra, e numa cidade, como é que isso se constrói junto, né? Como é que essas imagens vão se fazendo e transmitindo de maneiras diversas, né? Muito lindo. O pior é que, assim, de novo me vem outra questão do Heidegger, hein, Adriano? Que ele, em algum momento, ele articula o quanto a técnica ela não é somente um recurso, né, uma ferramenta, um recurso para fazer algo, mas a técnica é passível de descoberta, né? É uma forma de descobrir, né, a aplicação técnica das coisas. Claro, muito lindo. De investigação, de invenção, né? Exatamente. E esse trabalho termina com esse gesto, né, dessa grande lona cobrindo esse Sputnik, esse monumento do Tatlin, né, assim, derrubado, mas fazendo essa grande ilusão a esse circo, né? Eu gosto muito da ideia de pensar que esse trabalho fala mais sobre a estrutura que monta-se o circo do que o acontecimento, do que acontece depois, né? Quer dizer, até a junção disso tudo. Mas o grande espetáculo é erguer o circo, né? Nesse trabalho. E a beleza disso enquanto arquitetura também, né? E uma coisa muito bonita, assim, que até nesse espaço não acontece tanto, porque ele é muito aberto, né? Mas, por exemplo, em Santa Teresa, né? Assim, como o espaço é muito menorzinho, ali no Largo das Neves, aí a lona pega as pessoas, né? E as crianças ficam loucas. Tem uma coisa também de trazer, obviamente, o público para muito, né? Uma relação muito visceral, assim, com a coisa toda. Muito lindo. Bom, vamos lá. A gente vai fazer meio bate-bola. O Doga apresenta um, eu apresento outro. O Transborda. Bom, o Transborda, eu tenho que pedir para você passar, né? O Transborda foi um trabalho que a gente fez para o Mar, em 2018. O Mar vinha num processo de reposicionamento, né? De aproximação com o público, de criar novas conexões com o público, e ele nasceu, na verdade, a partir de uma proposta anterior que a gente fez a gente levou à direção do Mar, uma provocação
a partir de uma leitura nossa também dessa arquitetura que ficou, de certa forma, um pouco cega, né, pelas transformações que sofreu para poder abrigar a galeria, onde era esse edifício cheio de janelas, e a Escola do Olhar ali, onde era o edifício modernista. De certa forma, a reforma deixou ele meio cego, porque é um edifício que você olha, você não sabe se está aberto ou fechado, né? De dentro você não sabe se é dia ou noite, e tem uma das coisas que mais um emblema para a gente disso é o muro de vidro, que a gente gosta de chamar de muro de vidro mesmo, porque é um muro, né? Que às vezes tem essa coisa que o vidro parece que é transparente, né? Mas não é opaco, né? Em termos de relação humana. A perversidade do muro de vidro, né? Porque aquele assim, não, parece que é transparente, mas é bem opaco mesmo. E aí a gente, uma provocação assim de como que a gente pode atravessar isso, né? Pode passar. Né? Atravessar esse muro e pular o muro, né? Assim, numa coisa meio até um pouco transgressora, assim, com relação a essa proposta de separação entre a instituição e a rua e a Praça Mauá, né? Então a gente foi buscar assim algumas dessas duas imagens, assim, primeiro a escadinha do avião, né, que se acopla ao avião para poder permitir que você entre, né, nessa coisa separada, assim, em outro nível e tudo. E a ponte levadiça, assim, né, são esses dispositivos móveis, assim, mecânicos, né, para transpor barreiras e gerar acessibilidade, né? E a gente resolveu encarar isso de uma forma muito lúdica, assim, e com um certo olhar também para as crianças, né? Que é isso, né? Imaginação, um pouco como um gesto também de imaginação da criança, assim, que olha o muro e quer pular o muro, né? Tem um texto muito bonito esqueci, acho que não sei quem escreveu, acho que é a tia do Lúcio Costa, ou cunhada, não lembro direito, eu preciso ver isso. Mas chama um textinho assim, que chama O Muro, que está no livro dele, aquela compilação, aquele livrão clássico, né, do Registro de uma Vivência, do Lúcio Costa. E é um textinho que fala isso, assim, às vezes a gente, o adulto, olha para o muro e vê como barreira, né? A gente fala assim, um arquiteto, não, destruir os muros. E a criança, às vezes, olha para o muro e ela vê um mundo a conhecer do outro lado, né? Então, acho que tem um pouco disso. Você pode passar. Poxa, quero ler esse texto. É muito bonitinho esse texto, é super curtinho, assim, ele botou lá no livro. O projeto, acho que ele, na verdade, esse projeto ele carrega o que a gente foi se dando conta depois, né? Assim, também a provocação da gente conseguir trabalhar com instituições pela porta de entrada, né? Se existe alguma questão primordial hoje em dia nas instituições, é como é que elas estão se relacionando e como é que elas estão fazendo o convite, né? Assim, para mim, acho que a ideia de fazer cenografia, teatro, se dá muito pela ideia de convite, né? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente começou, talvez nesse trabalho, até um pouco antes, a se dar conta que talvez esses trabalhos tivessem uma efetividade para a gente, né? Em termos de performance melhor nas entradas dos museus, né? Chama da porta para fora, né? Ou da soleira para fora. E tem uma coisa também que eu acho que é isso que esse tipo de trabalho proporciona, justamente por ele não ser duradouro, quer dizer, ele tem esse caráter instalativo, né? Então ele é arquitetura também, de certa forma, uma instalação artística, se a gente pode dizer isso, de certa forma, ou de mobiliário, sei lá, habita nesse entre aí. Permite também que a instituição se arrisque um pouco mais, né? Fala assim, sei lá, né? Teste coisas, experimente coisas, né? Se provoque. Então, basicamente, então a gente concebeu esses dispositivos, que é uma série de plataformas inclinadas, né? De certa forma, meio reproduzindo elementos de um parquinho infantil, em que você pula o muro,
de vidro, né? Atravessa o muro de vidro e essas arquibancadas móveis, que a gente tem tem a sequência ou não? Se ficou só essa? Essas plataformas, esses módulos de arquibancada móveis sobre rodinhas que você reconfigura. Então, você poderia, de certa forma, usar como escada para pular o muro também, ou usar no interior do pilotis ou no exterior, no espaço público, como arena de debates, encontros, etc. Acho que a gente esqueceu um pouco de falar também do que a gente considera, né, nessa leitura, esse pilotis muito mal resolvido, né, a priori seria um espaço ultra aberto, né, e tem esse muro aí que faz esse espaço meio insosso atrás, né, que é meio só circulação. Então, acho importante, hoje eu me lembrei disso, que eu acho que esse trabalho, acho que trazia muito também a imagem da impostura de se fazer as pessoas pularem o muro, né? E eu acho que é importante dizer assim que sempre veio para a gente muito à cabeça a posição que seria bonito, então assim esses brinquedos, essas pessoas estarem quase que assim escalando, né? Essa assim, sei lá, uma ode a quebrar essas paredes mesmo, né? Assim, pelo menos por um tempo, né? Muito bom. Pode meio passar pelas imagens, eu tô meio de olho aqui no relógio também, porque a gente ainda tem mais 3 e depois queria... Tá tão lindo. Mas aí tem a rede, tem uma coisa muito legal, aí te mostra também como isso virou uma espécie de, né, espaço de estar para rua também, para praça. Vou passar. Adriano, me lembra o Richard Sennett, o Artífice, né? Ele fala sobre a diferença entre fronteira e divisa. Né? A divisa é aquela divisão real que não permite troca entre dois mundos, né? E a fronteira não, é como a nossa pele, né? Ele estabelece um espaço, mas ela permite troca, né? Então, vocês transubstanciaram aí, né, essa divisa em fronteira. Muito lindo, muito lindo. A gente... Uma coisa muito importante que a gente se deu conta também, desculpa, Adriano, rapidinho, só 2 histórias que a gente se deu conta depois, que 2 pessoas não conseguiam se falar através do vidro, né? Apesar de se verem cristalmente, né? Uma de cada lado, você não consegue falar. E, para mim, a coisa mais legal de todas foi ver que isso aí virou uma circulação diária, assim, das pessoas, né? E um dia, uma das monitoras me falou que uma criança falou para ela, explicando, a mãe perguntou para a criança, falou, o que é isso aí? E a criança falou, isso aqui era um museu, agora é um parque. E eu acho que foi a coisa mais legal que talvez eu já tenha ouvido do meu trabalho. Não sei quem é essa criança. Se você estiver por aí, me liga. Tipo isso. Tá. E esses objetos com rodas, né? E com essa capacidade de virar outras coisas, eu sempre lembro do Cedric Price, né? E o sonho dele do Fan Palace, né? De um lugar de uma arquitetura responsiva, né? Responsiva às necessidades e os anseios das pessoas que ali estariam, assim, muito legal. Foi muito legal. Acho que teve uma questão que assim, como o Doc estava contando esse caso, né, a apropriação das crianças, assim, foi um negócio. O museu tem essa política, né, terça-feira é gratuito. E nos finais de semana, essa apropriação disso como parquinho, assim, pelas crianças também do entorno, foi incrível, assim, a resposta, sabe? Então, acho que isso também, do ponto de vista, assim, de uma instituição, de um museu, né? Se oferecer como espaço de brincadeira também, acho que foi muito legal eles terem bancado isso, assim, topado isso, né? E eu acho que aponta para coisas muito legais que eu acho que depois da gente apresentar os projetos a gente pode desdobrar em conversa, assim, que a gente está muito interessado em pesquisar agora. Esse projeto foi um projeto que aconteceu 2 anos atrás, né? Ele tem um caráter até um pouco diferente, assim, né? A gente pode dizer que é um projeto de evento, né? No sentido mais cheio da palavra, né? E foi um projeto que a gente foi chamado para fazer e meio que construiu também um pouco a utilização e o programa dele, né? Assim,
a priori a gente foi chamado para fazer o projeto arquitetônico efêmero de uma Praça 15 inteira, né? E a gente foi conceitualizando um pouco também uma ideia de uma ocupação, né? Assim, uma ideia até uma crítica muito grande até de todos os eventos que foram feitos já, mas justamente da gente conseguir fazer uma leitura dessa Praça 15 de alguma maneira que esses objetos, esses folis, né, essas construções pudessem também estar alguma ideia reapresentando esse espaço, né, assim, de maneira com que é muito comum assim os eventos na Praça 15 colocarem os banheiros químicos à volta do chafariz do Mestre Valentim. E eu acho isso assim de uma boçalidade atroz, né? Então a gente acabou desenvolvendo um repertório, né, de uma série de objetos, todos feitos de andaime, né, que é um material super de reutilização, né? Na verdade é todo locado, né? E através de alguns materiais muito simples e de sombrites, né, de telas agrícolas e fechamentos, a gente conseguiu construir uma série de programas diferentes, né? Mas a principal questão para a gente era como colocar essas pessoas para isso, para assim, se a gente tivesse que fazer um trabalho dentro de um espaço já cheio de construções psíquicas, né, de como se usa, como é que a gente poderia fazer essa espécie dessa citadela, né, sobreposta, que a gente pudesse rever algumas questões ou até reapresentar mesmo, superpondo uma ideia quase de novas ideias em cima de uma performatividade, assim, né? Então, na verdade, essas são umas fotos dessas arenas também que foram construídas, que eram lugares de debates, encontros. A gente tinha um lema que era meio que não dava para fazer piso, né? Assim, a gente não queria fazer o evento como evento, né? Então, assim, o piso é o da rua, o sol é o da rua. A gente tinha no máximo uns atenuadores do verão carioca, né? Mas da sua maneira geral, assim, a gente quis muito preservar essa ideia de um espaço público e brigou muito porque evento tem sempre o desejo de fechar, né, para poder controlar, né? Então, talvez foi a maior briga de todos desse evento foi conseguir manter isso aberto, né? E sem cercar, né? Não fazer o acesso controlado. E esse era uma espécie de esses lugares de evento à noite se transformavam nesses grandes saunas úmidas para todo mundo se refrescar e se pegar. Excelente. Acho que tem uma coisa até interessante assim, passar desse projeto de uma escala tão grande agora para uma escala pequena, mas que tem em comum essa coisa de ativar o espaço público, né? Assim, de certa forma, a gente tem esse trabalho Corpo Nós é o mais recente que a gente fez no início desse ano, logo antes do Carnaval e da pandemia, e foi um convite muito bonito, assim, foi como a gente já tinha trabalhado com a turma do Mar e tinha sido muito legal, eles chamaram a gente, o trabalho mais da escola do Olhar, que fez um programa muito bonito de formação de 14 ou 15 jovens, se eu não me engano, eram 15 jovens de áreas de vários lugares, né, da cidade, assim, normalmente áreas mais periféricas, assim, que passaram por uma seleção, que eu acho que era, se eu não me engano, eram 300 candidatos, uma coisa assim, foram selecionados para fazer essa formação que chamava Percursos Formativos, que era uma formação em produção cultural e gestão cultural em todas as etapas, né? Assim, desde a curadoria até formatação de projetos, produção, montagem, etc, etc. E aí
quando eles já tinham feito todas as ideias, no final, assim, o pessoal, né, a Isabela Pucu e a turma lá da Escola do Olhar falou assim, gente, agora como é que a gente vai fazer para transformar isso em espaço, né? Enfim, eles tinham essa ideia que era desenvolveram toda uma ideia de conteúdo que era esse museus para tinha umas frases, assim, umas perguntas que eles faziam que era museu para quem, né? Porque eram pessoas que muitas vezes não se veem representadas em instituições desse tipo, né? A gente trabalha com, né, arte contemporânea, né? Assim, o mercado da arte, etc. Se vê muita pouca representatividade. Eu lembro até de um jovem que falou que a mãe não gostava de ir no museu porque achava que não tinha roupa adequada, né? Eu acho que isso é uma super, assim, é a questão, eu acho, né? Assim, para as instituições culturais aqui no Brasil, e todo mundo que trabalha com isso, eu acho que é isso, né? Assim, que a gente precisa encarar isso. E aí, então, queriam, esses dispositivos que eles chamaram de espaço concha, e a concha porque é aquela coisa que reverbera o barulho do mar, fizeram essa brincadeira com o nome do mar, que era algo que levasse para a rua, acho que, né, o museu, e de certa forma também levasse para o museu as questões da rua, né? Então, fizeram esse espaço concha, então a gente desenvolveu essa ideia de um triciclo, desse triciclo clássico assim de ambulante, né, que a gente adaptou para fazer uma caixa, esse dispositivo baú que se transforma numa mesa e tudo, e esse dispositivo painéis, aqui tem 4, mas no final foram 2, que formam como uma espécie de trenzinho assim, ia para a rua e se desdobrava, abria, virava meio uma caixinha de surpresa, assim, uma caixinha de mágico, sabe? Eu acho que o projeto também, assim, a gente teve a felicidade de ser convidado, né, para pensar talvez um assunto que tenha muito interesse, que seria justamente a fricção desses limites, né, talvez desse museu, e a pergunta deles nada mais natural do que justamente essa, né, sobre como levar a gente para dentro, né, como fazer também com que se ressoe essas temáticas todas internas do museu para a rua, né, já que a maioria deles sequer frequentavam muito esse museu, né. A gente acabou desenvolvendo junto com eles esses desenhos, né, foi um trabalho de muitas mãos e trabalho também de muito pouquíssima duração, É né? uma gincana louca. Uma gincana louca, um dinheiro curto e foi muito bonito assim ver o jeito como é que isso se desdobrava e eles iam embora com isso tudo, né? Assim, o projeto foi até interrompido e a ideia é até que o mar voltando isso volte. A gente até, assim, é engraçado, porque a coisa é para curta duração, né? Esse projeto, por exemplo, o Transborda também, mas assim os efeitos assim são tão positivos, assim a gente fica meio na torcida para ficar mais tempo, sabe, para a coisa ter uma sobrevida maior, mas acho que também faz parte da coisa. Então é só umas imagens de eles operando a coisa, né, fazendo uma oficina aí na rua, na Praça 15. Vou passar. E aí a turma... Eu vou Tem isso, né? A gente tem que saber, aprender a lidar com o fato de que as coisas duram pouco, né? Quer dizer, duram pouco ativas, né? Depois tem toda uma duração consequente aí, mas isso é outro assunto. Mas eu nunca esqueço, Adriana e Doca, a primeira vez que eu fiz um desfile na minha vida, e foram 2 semanas projetando, organizando e tal, não sei o quê, comprando, produzindo, construindo. Aí a gente abria, né? Na época ainda era a Semana Barra Shopping de Estilo, que depois virou Fashion Rio. E aí a gente abria um dos dias, então a gente virou a noite construindo, né? Para 7 horas da noite ser o desfile. Ou seja, né? Uma virada de noite, todo mundo exausto e tal. Cara, o desfile durou, eu não sabia, né? Exatamente que era assim. O desfile durou 20 minutos.
Nossa, E, foi... e tudo Longo. desmontou. Achei longo. Eu deve ter morrido de tédio. Mas durou 20 minutos. E desmontou em 15. A equipe de desmontagem veio falar para mim, super feliz, orgulhosa. Olha, desmontamos em 15 minutos. Cara, eu disfarcei, saí dali, sentei no meio-fio e chorei. Horas. Eu, tipo, como assim? O que é isso que eu estou fazendo? Né? Enfim, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tipo, dura um pouco os nossos bebês. Sim. Vou terminar apresentando esse trabalho, que é um trabalho ainda meio embrião, né? A gente está, assim, na verdade, é um projeto já tem 1 ano e meio, né? Mas ele ainda não foi construído, assim, provavelmente ele teria ficado pronto se não tivesse sido a pandemia, né? E foi tudo meio parado, né? A gente tem um nome provisório dele de Reflexos. Eu acho que talvez ele dê uns apontamentos, assim, a gente escolheu acabar com ele, um pouco para falar assim, sobre uma ideia de objetos animados junto com a performance, assim. E esse projeto surge um pouco de uma ida minha a São Paulo, para o Centro Cultural, o CCSP, o Centro Cultural São Paulo, e uma constatação assim do pátio. Eu sou muito fã do Centro Cultural São Paulo, porque eu acho um organismo muito vivo, assim, de gente, uma pulsação muito linda. Eu faço questão sempre de passar lá toda vez que eu vou a São Paulo. E eu reparei que uma das praças internas, ela se ativava loucamente com um reflexo do insufilme espelhado, onde ali começava a acontecer milhões de encontros de dança, né? De dança urbana, de K-pop, de outras coisas muito... Enfim, e tinha gente lá o tempo todo, até às vezes de madrugada, quando a coisa ficava aberta. Então, esse projeto surge um pouco da ideia, assim, ele foi originalmente desenhado para acontecer no Parque de Madureira, mas a possibilidade que estava mais se alinhando seria uma ocupação da Avenida Paulista de novo, né? E essa imagem é um pouco esse espelho, né? Essa sala de dança, né? Assim, esse objeto espelhado, comumente usado muito em trabalhos de dança, muito de coreografia, né? E de grupo e de aula. E a ideia que a gente teve era se a gente conseguisse fazer esses objetos, esses espelhos gigantes de 5 metros, que pudessem andar pela rua. E aí a gente desenvolveu um trabalho que, na verdade, eram 8 espelhos e que eles estariam espalhados pelo lugar, né? E eles poderiam ser usados tanto para ensaios, né, individuais, cada espelho teria sua caixa de som, ou poderia ser usado também para apresentações de grupos, ou até aulões maiores. A gente tinha o desejo imenso de fazer no Parque de Madureira o primeiro baile de charme com um espelho, então seriam 40 metros de espelho para isso acontecer. E eu acho que esses objetos também trariam uma ressignificação desses lugares, né? Assim, se ver no espaço público, né? Uma coisa que sempre me chama muito a atenção, assim, o espelho, esse objeto quase que de uso íntimo, né? Assim, caseiro, né? O que aconteceria se a gente espalhasse isso? E o projeto foi virando até um certo ponto uma coisa que começou a me envolver muito, que seria essa ideia de uma efemeridade, assim, desses objetos animados, né? Assim, eu botei até os horários porque a gente começou a imaginar que esses objetos eles começariam, na verdade, a andar involuntariamente, né? Pela rua, né? Através de pessoas empurrando, mas eles começariam todos espalhados e começariam a se juntar devagarzinho, né? Com o tempo, então propondo novas visadas até chegar nesse baile de espelhos final, né? No final do dia, com uma música, né? Então, acho que esse trabalho fala um pouco assim do percurso. Esse trabalho, na verdade, começou por causa de um edital de cultura, né? E do nosso interesse, talvez, assim, entre esses objetos animados que motivem a performance, né? Assim, eu acho que talvez se tivesse que falar alguma coisa que a gente mais puxa do teatro
para a arquitetura é justamente esses recipientes, né? Esses objetos que possam ser usufruídos e colocar essas pessoas, esses corpos em movimento, né? E eu acho que esse é mais um também, assim, a ideia também é que esses espelhos também ocupassem dentro do Sesc durante a semana, né? Mas que fossem mudando lentamente esses espaços, né? E aí eu vou encaminhando meio para o final, assim, né? Acho que até esse trabalho traz um apontamento. A gente ultimamente tem lido muito e pesquisado muito e feito trabalhos em editais justamente sobre esses espaços, né? Assim, tem me preocupado, interessado, como é que ficam esses espaços, né? Então, essa é uma foto do Berliner Ensemble, que é um teatro em Berlim que estava sendo preparado para essa época de Covid, né? E vou terminar, quer dizer, Adriano também pode falar, com essa imagem de uma que é o Circo Piolim, que ocupando bem no começo do MASP, né? Tem até um dos primeiros desenhos da Lina Bobardi desse vão do MASP, né? O desejo dela que isso fosse um espaço em aberto para a cidade acontecer, né? E tem até um desenho dela muito infantil, lúdico, maravilhoso, onde ela tinha o sonho desse circo ocupar esse espaço, né? E a gente acha, assim, acho que o trabalho do Reflexos aponta muito isso, né? Também, e a gente tem a certeza muito, assim, até por um caminho que a gente tem percorrido, né? Sobre esses trabalhos na beira das instituições, né? Dessa oportunidade que a gente acha muito bonita que seria se essas instituições todas, com essas problemáticas todas de pandemia, né, e controles, higienes e coisas, conseguissem abrir para a rua, né, desbancar um pouco esses muros, sejam eles de vidro ou sejam eles gradeados, né, e a gente fica imaginando também uma situação também onde essas instituições pudessem ser transbordadas para fora, né? Onde a gente pudesse fazer coisas mais francas, né? Até por uma questão toda pandêmica e complexa, mas dessa oportunidade que se abre, né? E que a gente tem achado e investido o nosso tempo em fazer mais projetos nesse limiar assim arquitetônico, né? Onde a cidade possa ser ocupada de uma maneira mais franca. Eu acho até, assim, acho que tem esse último trabalho, Reflexos, né? O Transborda também, assim, são dois trabalhos. O Reflexos ainda não se materializou, mas vai acabar se materializando, tenho certeza. São um trabalho que a gente inventou, né? Assim, ninguém ligou, assim, pra gente, entendeu? A gente foi e falou assim, olha, a gente quer fazer isso, né? No primeiro caso, a gente foi procurar a direção do Mário, fez uma proposta que acabou originando depois, isso sim, uma contratação. E esse aí a gente escreveu no edital. E a gente tem feito isso, a gente escreve projetos em edital, às vezes edital de cultura, né? Que é uma coisa assim que não é corrente da prática arquitetônica entender a arquitetura ou esse tipo de trabalho como um campo de atuação e não é oportunidade. Acho que é uma questão de real necessidade, assim, né? De se pensar a cidade, ou se pensar a intervenção temporária, digamos assim, na cidade como uma coisa necessária, assim, principalmente agora, né? Porque acho que tem um pouco isso, assim, o arquiteto, eu vivo falando para os alunos, eu falei, arquiteto não é artista, arquiteto é prestador de serviço, mas tem um lado também, claro, falo isso com uma certa intenção, mas também é artista, né? No sentido, acho que deve habitar esse entre também, né? Porque diferente de outras práticas artísticas, né? Do escritor, do pintor, do cineasta, né? Do diretor, enfim, é um campo que se acostumou muito a trabalhar sob demanda, né? Assim, botar meio tipo
entre sem bater na porta e fica lá esperando aparecer a casinha burguesa, né? Assim, e os números de campo, né? Assim, de atuação profissional da arquitetura são, mais no Brasil, são muito reduzidos, né? A gente fica trabalhando por uma parcela assim ínfima da população que a gente está falando de... Então a gente acho que, né, assim, a gente tem também essa questão da atuação profissional, assim, como que a gente pode ou deve, eu acho, se colocar de uma forma mais propositiva, especificamente também agora nesse momento assim de reabertura, né, de que as instituições vão ter que parar para repensar a relação delas com o público. Então acho que assim as instituições, essas imagens, essas prefigurações assim do que podem ser essas aproximações entre instituições e público e a rua, elas não estão dadas e não vai ser a direção de uma instituição que vai pensar essas imagens. Nós pensamos, né? Eu acho que nós temos a obrigação de pensar e levar isso e propor isso. Então, acho que é um pouco aí que a gente está. Muito legal você tocar nisso, porque justamente, né? Eu acho que existe uma tendência das pessoas acharem, né, e que os caminhos já vão estar prontos, né, para você trilhar e tal. E muitas vezes o que a gente faz é justamente abrir a trilha, né, pegar o facão e começar a abrir essa trilha para começar a redesenhar a nossa história mesmo, né? É até um pouco o que eu faço quando eu proponho lá para a PUC o curso de pós-graduação em cenografia, né? No momento em que eu entendi, cara, preciso dar aula, quero muito ensinar o que eu sei, eu tive que criar cursos, porque os cursos não existiam, né? Se eu esperasse acontecer, eu não ia dar lugar nenhum. Muito lindo, hein? O trabalho de vocês é, tipo, excepcional. E foi muito bacana, porque tinha umas coisas que eu não conhecia, assim. Achei muito, muito incrível. Muito mesmo. Super parabéns. Eu nem sei como é que a gente está de tempo, mas, enfim... eu queria dizer para vocês que, assim, fiquei acompanhando aqui, fiquei meio fazendo várias coisas ao mesmo tempo, prestando uma atenção, mas acompanhei o chat e foi muito legal, assim, vários parabéns, né, do pessoal para vocês e tal, né, em todos os trabalhos, assim, muito bacana a reação da galera. E teve uma pergunta, né, eu pesquei algumas perguntas, porque eu também não consegui pescar todas, mas eu acho que também a apresentação de vocês foi, assim, super generosa, super clara, né? Teve uma pergunta que acho que vai ser simples de responder, que é que o corpo nós, né? E na realidade, acho que isso se aplica a todos os trabalhos de vocês, se os trabalhos de vocês se relacionam ao conceito de urbanismo tático. Total, né? Acho que sim, acho que dentro dessa premissa aí, engraçado que eu vi até hoje, assim, um concurso sobre urbanismo tático, né? Eu acho engraçado, assim, né, esses campos de arquitetura, essas nomenclaturas, né? Urbanismo tático, é pouco tátil, né? Assim, mas eu prefiro dizer que são trabalhos para, assim... sei lá, Adriano, continua aí, mas a coisa assim, eu acho que é pra gente, né? Assim, eu acho que a mobilização toda é para fazer trabalho para gente, né? Eu acho que a gente sai de dentro, lógico que junto com aquilo tudo a gente está fazendo os trabalhos dentro das instituições, mas assim, o tesão está fora, né? Assim, a necessidade está fora da instituição, né? Então, eu acho que assim a cidade, assim, tão discutida pela arquitetura e tão pouco atuada pela arquitetura, né? Assim, eu acho que a gente tem que ocupar muitas coisas e tentar com que essa cidade seja mais utilizada, né? Eu acho que é tudo sobre isso. Eu acho que a questão da metrópole, né, e das grandes cidades, Adriano, só um segundo, a gente atua num desencantamento, né, tão avassalador, né, num apartamento, né. Eu adoro essa palavra, adoro mais ou menos, mas tipo adorei entender o que significava apartamento, né,
A maioria de nós vive em apartamentos, ou seja, apartados da natureza, apartados daquilo que nos cerca, apartados das pessoas. Isso é o apartamento. A gente normaliza, né, e entende como nossa casa, mas a própria palavra já te coloca nesse lugar, né? Agora não faz sentido minha pergunta, porque estamos todos bem quarentenados, né? Espero que estejamos todos aqui, nossa, essas 200 pessoas quarentenadas, mas eu gostava de perguntar, né, há quanto tempo as pessoas não colocavam seus pés em contato com o planeta, né, com a grama, com a areia. Também que no Rio, às vezes era mais difícil porque tem a praia, mas às vezes você passa meses, né, sem ter contato direto com o planeta. Então, a gente vive, principalmente falando de grandes cidades, né, num desencantamento tão grande que eu vejo o trabalho de vocês, para além de urbanismo tático ou qualquer nome e tal, um trabalho de encantamento, né? A criação de uma performance onde a pessoa se coloca, ela transforma o espaço e ela se transforma, né? É muito lindo, muito lindo. Eu gosto muito da ideia de... desculpa, Adriano, fala. A gente está deixando a Adriano falar. Fala, não, tem falado muito. Não, eu queria retomar a questão do urbanismo do tático, que assim, eu acho que desde, né, o Koolhaas escreveu bem no Whatever Happened to Urbanism, né, que assim, não a gente acha essa coisa de que o arquiteto, urbanista vai moldar as cidades, etc., já não cai mais nesse conto do vigário, né, assim, não são os arquitetos que formam a cidade, porque não interessa a ninguém que os arquitetos, né, que são os profissionais do planejamento, operem, tenham controle sobre o destino das cidades, né, que é palco de negociata, de superfaturamento, de manobras eleitorais, etc. Então, assim, principalmente, e acho que isso é um problema nas escolas de arquitetura, porque a gente ainda é formado com essa ideia, com essa ilusão de que a gente vai conseguir um dia alcançar esse ideal da cidade europeia, né? Que um dia assim, o Rio de Janeiro pode ser uma Madrid, sabe? Então, assim, acho que tem uma... A questão do urbanismo tático, por exemplo, eu acho que assim, é a única coisa que resta no Brasil, né? Porque eu não estou querendo dizer assim, vamos desistir, não. Quero mais que os urbanistas ocupem os espaços, inclusive os espaços de comando, né? Assim, sonhando com um prefeito arquiteto. Mas você está falando Madrid em termos de projeto? Não entendi. Não, em termos dessa ideia de que a gente consegue ter um espaço público que tem, né, assim, que tem um desenho de meio fio X, que tem, né, assim, achei essa ideia, por exemplo, que o Rio Cidade teve, né, assim, que a gente consegue produzir uma cidade desenhada, né, assim. Entendi. A gente nunca vai, né, só pequenas porções muito elitistas, né, assim, muito específicas da cidade. Então, acho que acaba que esse tipo de intervenção também serve como forma de atuação mesmo, assim, mais efetiva talvez, assim, mais, pelo menos para a gente, né? Enfim, falando um pouco sobre essa questão da gente acabar se jogando na cenografia, né? Como a gente se forma como arquitetos e acaba indo para um caminho da cenografia, eu acredito que deva ter aqui uma porção de estudantes, né, de cenografia, ou pessoas que já fizeram, estudantes de arquitetura, né, ou pessoas que já fizeram arquitetura e tal. O que vocês diriam para essa galera, assim, tipo, cara, estudei arquitetura, mas queria muito trabalhar com cenografia, nossa, adorei os trabalhos de vocês e tal. O que vocês diriam? Pergunta capciosa, mas o que vocês diriam? Fala aí, Doc, depois eu emendo. Deixa eu pensar. Eu não sei o que eu diria. Eu diria pra gente não parar de ir pro teatro, porque parar de ir pro teatro, ele
ele deixa de existir, né? Acho que a gente está com milhões de cortes culturais aí, né? E a importância da gente estar lotando esses espaços todos, né? Sei lá, foi o que me veio na cabeça. Assim. Eu não diria nada, eu diria para a gente ir, só para a gente continuar fazendo isso tudo. Porque a gente sabe da importância de uma articulação muito forte da cultura, né? Assim, então, e o desmonte todo que está acontecendo. Então, acho que a coisa principal é a gente produzir cultura e frequentar a cultura, né? Eu acho que não é à toa, né? O desmonte, ele não é por acaso, né? Assim, a gente, os artistas, arquitetos, todo mundo que trabalha pela cultura, né? Assim como os índios, oferecem ou revelam, né? Outros caminhos possíveis, né? Da imaginação, da fantasia, começou falando da ficção, né? Que a vida não só precisa, não deve, não dura. Então, acho que Tá travando um são pouquinho, as pelo menos armas. para mim, Adriano. Travou, eu Alô? não consegui escutar o que você falou. Assim, deu uma... Não, que eu acho que é isso. Né, os trabalhadores da cultura oferecem outra visão, uma visão de mundo que é outra, que não é essa tão horrível, né? Como que está dada, né? Quer ser dada dessa exploração cada vez maior das pessoas. É um pouco nosso dever, assim, usar as armas que a gente tem, né? Cada vez mais intensa, assim. Então, acho que eu hoje, antes de vir para a live, estava numa banca lá do quarto período, que a gente dá que a gente projeto de escola pública, e a última vez que eu ia falar com eles, eu falei: acreditem no público, lutem pelo público. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Sempre, assim, cada vez mais. Mesmo que a gente trabalhe numa encomenda privada, né? Assim, mesmo que a gente trabalhe para o setor privado, assim, nunca perder de vista, eu acho, a dimensão pública do que a gente faz. Acabei eu aqui fazendo várias coisas, estava lendo aqui o chat também. O pessoal está perguntando assim, se em algum momento dentro do curso de arquitetura vai ter falando sobre explorar mais o campo da cenografia e tal. Eu apoio, né? No curso de Inclusive por arquitetura da alguns anos, graduação. o pessoal de graduação. Inclusive por alguns anos eu dei aula numa eletiva, né? Era Poéticas do Espaço. Como é que era? Arquitetura. Agora esqueci. Me ajuda aí, Léo. Como é que era o nome? Era arquitetura. Esqueci o nome da minha eletiva, querida. Era eu, Calafate. Diná também deu aula lá. Enfim, acho super importante. O Doc, ele Mas... caiu? A gente até conversou disso, né? Da questão de não dessa formação, né? De arquitetura não ter cenografia dentro, né? Assim como uma possibilidade, tem até as artes plásticas um pouco, né? Mas essa formação de arquitetos, a maioria, né, se forma arquiteto vai fazer cenário e não tem essa formação, né? Assim, Sim, aí se coisa, joga mas... no mercado sem saber absolutamente, praticamente nada, né? Enfim, são questões aí, né, a serem reparadas. Eu estou vendo aqui, Suzane, desculpa, estou vendo uma pergunta aqui. Será que hoje em dia, com toda a febre do espaço instagramável, Instagram e Pinterest, a arquitetura não está cada vez mais cenográfica, sem menosprezar o termo? Não gosto desse termo. Mas é boa pergunta. Assim, só aproveitar o gancho do Instagramável, depois convidar o pessoal a visitar a nossa página do Instagram, acompanhar a gente vai postar. Abrindo a lojinha. Não, mas é que é legal que a gente, de certa forma, tem, @Estúdio Chão, tudo junto. Maravilha. Assim, tem hoje o Instagram da Suzane Queiroz também, @Suzane Queiroz. Porque lá a gente gente também continua essa conversa, né? Mas não é por isso, não. Acho que a pergunta é muito boa, porque acho que tem um pouco daquilo que a gente estava falando no início, que o Frampton fala da cenografização da arquitetura.
E eu acho que isso é uma coisa que é meio esquisito, porque às vezes a gente acha que é meio um caminho sem volta, né? Essa coisa do predomínio assim da imagem do virtual e da perda de uma certa dimensão tátil. Só que essa perda, ela nunca é uma perda, né? Porque ela jamais vai ser perdida enquanto nosso corpo for corpo, né? Enquanto a gente dormir numa cama, enquanto a gente se alimentar, etc. Então, o que eu acho é que ela fica abafada, né? Essa dimensão do corpo e do toque, ela fica certamente abafada. A gente tem um predomínio. Eu acho que é uma coisa que o Frampton convocava para isso, né? Uma certa resistência, assim, a não se deixar, porque dizia que essa exacerbação da visualidade era efeito da sociedade de espetáculo, etc. Eu acho que de certa forma, a pandemia, não sei se é meio ingênuo isso, mas a pandemia pode ser que ela ajude um pouco a gente repensar um pouco essas coisas e olhar meio tipo back to basics, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, para mim fica muito claro, e não sei, posso estar enganado, mas para mim fica muito claro, por exemplo, que a coisa da imagem, né, do Instagram, assim, do influenciador, né, assim, vide a queda da Pugliese, assim, essas coisas perderam sentido, né? Assim, essa coisa da imagem, do brilho, né, de uma certa sedução, assim, acho que perderam um pouco sentido. Então, acho que isso pode ajudar a gente a retomar algumas questões aí, mas sem ser saudosista, assim, mas retomar algumas questões mais essenciais, eu acho. A gente tem essa questão, né, que eu acho preponderante aí, que a gente tinha uma resistência, né? Essa habitação do espaço digital, ela era um tanto periférica, né? A gente, em geral, a gente não abria mão de uma reunião presencial para fazer digital, ao custo de viajar para fora do país para fazer uma reunião, ao custo de viajar, fazer viagens interestaduais para fazer uma reunião e tal. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai repensar aí, justamente porque, a gente foi, né, jogado vivo nesse lugar. Cara, o Pierre Levy fala isso num livro que ele escreve em 95, sabe? Sobre essas questões e tal. E não só a gente... E aí, justamente por isso, a gente teve que, né, se colocar ali e tal. Cara, meses depois, a gente já sente alguns efeitos disso no sentido do quanto eu me sinto já mais confortável nesse espaço, né? Por exemplo, dando um exemplo meu pessoal e tal. Os nossos corpos, eles de qualquer forma estão passando por uma transformação, né? Eles estão se sensibilizando, né, nessa ocupação do espaço digital. Uma coisa que o Paul Preciado fala, né, logo de início na pandemia, é o quanto a gente vai ter afetada a nossa subjetividade, né? A partir do momento que a gente precisa estabelecer novas relações, né? E a gente tem essas condições de estabelecimento de novas relações, né? E o quanto a gente vai fazer também, digamos, novas conexões, né, entre o que a gente entre o que está sendo apresentado para a gente e o que a gente está vivenciando. Então, a gente tem hoje também uma possibilidade de fazer uma releitura inédita, né, de coisas que apareceram, né, no passado, que isso, enfim, essa releitura inédita é muito próprio, né, de um ser contemporâneo, né, o Agamben vem falar isso para a gente. Lá, 1918, né, quando a gente teve a gripe espanhola, final do século XV, quando a gente teve a peste, né, e tal. Quer dizer, a nossa geração nunca se preocupou exatamente com isso, nunca pensou que isso fosse acontecer, né? E, de repente, estamos todos nós aqui afetados, né, completamente afetados por uma coisa que até o Paulo Mendes da Rocha ontem falou, né? Quer dizer, na live dele ele fala, o quanto a gente ganha em dimensão também do nosso pertencimento à natureza. De novo, né, trazendo a questão da metrópole, o quanto a gente se aparta e a gente se distancia, a gente não se percebe bichinho que somos, e a gente está aí, à mercê de um vírus.
né? E o vídeo, eu tô lendo umas coisas estranhas hoje em dia, tipo, tô em pleno doutorado, né? Acabei de começar meu doutorado agora em 2020. Eu fico muito feliz, porque imagina se eu estivesse terminando meu doutorado agora, a minha tese nem antes da banca já ia estar obsoleta, né? Porque eu falo justamente sobre o corpo e espaço na contemporaneidade. Então, ainda bem que eu comecei no momento certo. Mas, pronto, geminiana, me perdi, que eu estava falando mesmo. Não, eu estava falando da dimensão da relação com a natureza, né? Que Paulo falou. Isso, justamente. E o Paulo Mendes traz essa questão. Quer dizer, então, a gente está sendo afetado de coisas que a gente tem consciência e que a gente realiza, e de coisas que a gente nem consegue realizar agora e que um dia a gente vai realizar em perspectiva. Assim como em algum dia a gente vai olhar para uma reunião Zoom e vai falar, puta, era uma merda, né? Tipo, super limitado, bidimensional pra caramba e tal. Então, esse esforço que a gente está fazendo, que é um esforço, né? Por isso a gente nunca não fez tanto antes, né? O Fred Gelli da Tati outro dia falou sobre isso, quanto a natureza tem um quê de conservadora, né? De se manter nos sistemas que estão dando certo e tal. Mas aí eu lembro do Serres, quando ele fala a coisa mais linda, que é, cara, que adaptados não evoluíram desde o Paleolítico. Adoro isso. Então, assim, se eu tiver que dizer alguma coisa para alguém agora, eu digo, cara, tá desconfortável? Tá se sentindo inadaptado? Então tá ótimo, você está muito bem, entendeu? Porque isso aí, isso que faz a roda girar. Né? E outra questão também é, cara, eu sei, provavelmente tem uma porção de gente aqui que tá desanimado, tá vendo lá, puta, nada vai mudar, as pessoas não mudam e tal. Poxa, o pessoal fica falando, né, poeticamente, que as coisas vão mudar, a gente vai aprender, a gente vai olhar mais pra gente mesmo, não sei o quê, mas, na verdade, está todo mundo igual, não sei o quê. Cara, não tá. E a questão não é nosso privilégio, não é privilégio só da nossa contemporaneidade, da nossa geração, ter que lidar com ignorância, mediocridade, coisas que a gente, tipo, abomina, sabe? Isso acontece, isso existiu desde sempre. E a roda sempre girou. Sempre existiram pessoas como vocês, né, travando aí, abrindo essas trilhas, né, a facão e tal, para proporcionar coisas que a gente gosta, que a gente acredita que faz bem. A arte está aí, a arte não vai acabar ou se desfazer, muito pelo contrário. Eu acho que não só não é um privilégio, como é muito importante que existam essas, digamos, né, toda essa mediocridade, ignorância e tal, porque elas potencializam o nosso movimento. Elas potencializam que a gente fique com mais gana de fazer essa roda girar, né? Então, eu acredito que a gente está num momento, cara, a gente está na proa de uma revolução, né? Em vários aspectos a gente ouve falar e a gente fala o quanto a gente entrou de fato no século XXI, porque não é uma coisa tipo, virou o século, entrou. É a gente que faz, né? Quer dizer, o contexto que faz a virada, né, do século e tal. Então, a gente entra no século XXI nesse momento, na proa de uma revolução. Pô, isso é uma baita oportunidade, porque a gente pode desenhar o nosso futuro agora. A gente pode fazer... a gente tem na mão a possibilidade de inaugurar coisas, inaugurar gestos, né? E aí também, de novo, enfim, falando do curso, eu acho tipo incrível que o curso, que a gente esteja, que um sonho meu de tanto tempo esteja acontecendo nesse momento, porque nesse momento, que é o momento onde a gente tem uma possibilidade de inaugurar questões, a gente está criando um espaço de debate, de aprofundamento de conhecimento, numa área que nunca teve. Então, olha a oportunidade aí da gente redesenhar, né? E lindo, porque o futuro que está na frente agora, ele não é o futuro do passado. O futuro do passado morreu. Ele é o futuro do nosso presente, né? E aí, aquilo que eu falo bastante, assim, a gente desenha o nosso futuro hoje. Então, cuidemos todos muito dos nossos hoje, sabe? E aí, lembrando também o Michel Serres, gente, não podia, quem me conhece sabe, não podia deixar de falar do Michel Serres, porque eu vou falar sempre dele, mas ele fala uma coisa linda, né? A palavra em francês, que é agora, é maintenant. Maintenant é ter na mão.
Olha que lindo. Levem isso com vocês. Agora é ter na mão. Então, a gente tem na mão o nosso agora, o nosso presente, o nosso futuro e até o nosso passado, né? A forma como a gente escolhe olhar para ele. Né? Então, essas 3 dimensões se relacionam agora, nesse momento que a gente tem na mão. Enfim. É isso, acho que é isso que eu tenho para dizer. Acho que só para... É muito bonito isso. Acho que tem uma coisa que o Paulo Mendes da Rocha também fala sobre ensinar arquitetura, né? Ele falou assim, não, a escola de arquitetura não é para ensinar a ser arquiteto, é para ensinar a pensar, né? Assim, é lindo. Então, a gente tem um lugar também, assim, que eu acho que é uma coisa que me apaixona muito, assim, com o que a gente faz, assim, com essa profissão, que eu acho muito, muito digna, que eu acho que a gente, né, assim, a gente tem que colocar o tempo todo o nosso pensamento crítico, né, na arquitetura, não só, né, na arquitetura, na construção propriamente dita, né, mas assim das relações entre pessoas, né, assim, as instituições, né, a arquitetura das instituições, né, como que as instituições humanas e democráticas funcionam, como que a gente arquiteta a própria disciplina, né? A própria atuação profissional, assim, como que a gente arquiteta o arquitetar, assim, de certa forma, como que a gente tem que estar, eu acho, né, estar vivo exercendo essa profissão, o tempo todo estar pensando os limites, as fronteiras, né, assim, as expansões, as relações, as colaborações, etc. Acho que isso que anima também um pouco o trabalho. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, veio tanta coisa na minha cabeça que agora meio esvaziou, não tem mais nada. Eu fiquei vendo as pessoas que estão aqui, estou vendo o João. Nossa, um tempão que eu não vejo o João. Mas, enfim. Doca, Oi. quer falar mais alguma coisa agora nesse momento, que a gente está meio, acho que, um tanto finalizando e tal? Teve uma coisa que o pessoal falou bastante também, só convidando e já falando, né? Foi mal. Todo mundo falou saudade de aglomeração. Tamo junto, gente. Tamo junto. Também tô com saudade. Não, acho que eu não queria falar nada, não. Só queria agradecer mesmo não sei. Fiquei. E não Foi na onda, né? Cara, fechando um pouco, assim, sobre quem está pensando, né, e se interessa por cenografia ou por arquitetura, né, das coisas mais lindas é justamente o quanto projetar espaços, né, e aí pegando um gancho no que o Adriano falou, lembrei agora que eu queria falar, o quanto projetar espaços é um trabalho de projeção empática, né? A gente projeta, presta atenção nisso, galera, a gente projeta a partir do nosso corpo, né? O projetar, o criar espaços, você cria espaços para os corpos, para outros corpos. Então, todos os corpos de vocês, nesse momento, estão em laboratório desse inaugurar. Todos os corpos de vocês, nesse momento, precisam ser observados. Como é que vocês estão lidando com a quarentena, com a sua casa, com os espaços, como é que eles se multiplicam aí, de repente, em subjetividade. Cara, o Krenak, ele fala uma coisa super linda. Tomara que eu abra na página certa aqui para poder... abri. É que eu abro tanto nessa página que ela já abre sozinha. Ele fala uma coisa super linda, assim, que ela me guiou muito no início dessa quarentena, né? Porque eu adoro viajar, eu gosto muito de estar em casa também, mas, né, 120 dias eu já estou em casa, né? Meu Deus! Então, vamos lá. Ele fala um negócio lindo, que ele fala assim, vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Tipo, super lindo, né? Super, super lindo. Quando você se relaciona com o espaço, a forma com a qual você se relaciona com o espaço depende da sua subjetividade, né? E isso você coloca também nos projetos. E o lindo, exatamente, da arquitetura e da cenografia e tal, é que
é isso, o laboratório está aí com você o tempo todo, né? É o seu corpo, o seu espaço. Por isso, assim, eu sempre tenho uma trena, né, do meu lado, para entender quando eu vou projetar alguma coisa e tal. A minha casa toda, eu sei ela mapeada, todas as medidas. Ontem eu falei para uma artista, né, com quem eu estou trabalhando agora, falei para ela, cara, vamos fazer esse espaço 5x5. É muito simples o raciocínio, né? Da onde eu tirei? A minha sala, ela mede 3x7. Então, 5, eu sei que é um pouco menos do que 7, um pouco mais do que 3, entende? As relações, né? A questão é o projeto, né? O seu gesto como cenógrafo, como arquiteto, ele vai resultar da sua peculiaridade, né? Do seu acervo. E da alquimia desse seu acervo com aquilo que te afeta, que te inspira, que te pira, né? Então, meus alunos todos sabem que eu adoro dizer que eu não gosto de ensinar, eu gosto de inspirar. Esse é o meu maior barato. E é isso que a gente tem que fazer na faculdade, né, Adriano? Não, o tempo todo. Sim, que é o que vale mais a pena, né? O aluno saiu inspirado e a gente se inspirou pelo aluno, é o que vale mais a pena. Acho que na vida, né? Não só em sala de aula, acho que sala de aula é um microcosmo, de certa forma, assim, mas acho que é isso, né? Quando a gente vê uma criança falando que o museu virou parquinho, não precisa mais nada. Muito, muito maravilhoso. Vem cá, eu acho que a gente pode já encerrar, meus convidados queridos. Cara, adorei muito convidar vocês, foi muito bom. Também, muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo, um prazer. Foi ótimo. Poxa, agradecer a todo mundo aí também. Eu que agradeço muito vocês, agradeço muito todo mundo que está aqui. Muita gente, a gente não esperava, né? Foi meio uma surpresa, assim, né? Tipo, causar dessa forma, que bom. Vamos lá, então. Eu pensei em falar algumas coisas aqui no final. Quer falar alguma coisa, Adriano? Não. Eu achei que você queria. Não? Não, eu falei foi. Foi, exatamente. Bom, Diná Oliveira está aí, né? O nosso próximo encontro, quinta-feira, vai ser entre cenografia e arte contemporânea, com a Diná Oliveira e com a Maria Palmeiro. Eu acho que a Bebel está aí, né? Tá aí também. A Maria Palmeiro está aí, né? Tá. Eu não estou vendo ela aqui, mas enfim. Tô aqui. E tá aqui atrás, esse quadro aqui é dela. Estou vendo também pessoas queridas aí, a Carlinha Ferraz, que é uma musa já, gente, incrível. Que bom que você está aí. Temos a Gabriela aqui também. Mariná, foi aluna da gente. Eu estou vendo gente que eu conheço. O Léo, você foi aluno da Diná? O Léo Rebelo. Também conheço, né, Léo? Sim, conhece. Ó, tem gente se apontando, é isso aí também? O João se apontando. João Brum, Gabriela. Não, muito bacana, gente, muito bacana. Bom, porque o melhor, os alunos novos são ótimos, tá? Mas aqueles alunos que já foram seus alunos e eles reincidem, né? Se atualizam, eu fico muito feliz, assim. E quem encontrei no grupo de estudo, já estou reconhecendo aqui, né? O Lauro, né? A Bárbara também, não tá? Sim, o Avner também. Avner, eu vi só o nome. Acho que o Bruno também está ali. Muito bem, muito bem. Só uma coisa, gente, eu vi aqui que tem umas perguntas, a gente não está respondendo, mas se alguém quiser mandar o nosso trabalho lá no e-mail do escritório, a gente tem muito prazer em continuar conversando, tá bom? Sim, ou no direct também do Instagram. Doca, você vai botar aí o e-mail do escritório? Eu vou botar. Bacana. Gente, e uma coisa muito importante, eu acho também, não só a quantidade de gente, né, que vem, mas da onde vem essa galera, né? Quer dizer, toda essa habitação aí desse espaço digital, ele faz com que a gente consiga extrapolar o eixo Rio-São Paulo, né? Isso é tão importante, né? Então, mais uma coisa que eu fico assim, tipo, muito amarradona, é poder falar, para Curitiba, enfim, para outros lugares, sabe? Para Fortaleza, adorei. Gente, se vocês não são do Rio, Cuiabá, gente, Cuiabá. Se vocês não são do Rio, isso é muito legal, sim. Adorar.
Porto Alegre, Pernambuco. Gente, que lindo, Brasília. Londrina, Mato Grosso. Aracaju. Eu acho que sem dúvida essas proximidades assim que esse ambiente nos forçou, né? Acho que isso sem dúvida é uma coisa que a gente deve se trabalhar muito para manter, assim. Eu acho que assim muito como bichinhos. Cara, alguém, eu acho que sacaneou ali e botou Nova Zelândia, não é possível. Mas eu acho que como bichinhos, assim, de certa forma, eu acho que é isso que a gente almeja em algum momento, fazer essa constelação, né? Essa rede, atuar como rede, né? E é isso. Olha, tem uma pessoa na Nova Zelândia mesmo, gente, Nova Zelândia, tá? Essa dá para botar no Lattes, que a gente fez uma live com gente de Nova Zelândia, porque achei bom. Mas, pronto, me perdi de novo. Alguém sabe? De constelação, papapá. É isso. Então, eu queria deixar claro que, pô, sair desse eixo Rio-São Paulo, isso é muito importante, né? Então, a gente não só fala sobre cenografia, né? Num lugar que naturalmente já deveria ter, né, que é o Rio de Janeiro, uma coisa mais atuante e tal, e transbordante, como a gente tem a possibilidade de falar para outros lugares do Brasil e do mundo, tá? Achei isso tão chique. Então, gente, cara, que noite memorável, hein? Muito, muito obrigada. Não esqueçam que existe essa possibilidade, né? Na segunda-feira, eu vou abrir uma sala no Zoom para explicar mais sobre o curso de cenografia que a gente abre agora. É um curso de cenografia ótimo, é uma pós-graduação em cenografia que a gente abre agora em agosto, né? Então, quem estiver interessado, eu gosto sempre de explicar, né, como é que funciona o curso, para a pessoa poder se entender muito bem lá, né, onde que ela está botando investimento, né, de tempo, de corpo, de alma, de dinheiro, né, de tudo. E é isso. Que noite, gente, que noite, que maravilha. Nem sei se eu vou conseguir dormir agora.